An angler reeled in an unusual catch while fishing in the Allegheny. Increasingly concerned with the number of fish they're catching with deformations, cysts, and tumors. No, it's a bizarre-looking creature. Some amalgamation of all kinds of species shoved into one to make this crazy-looking animal. Quando pensamos na vida marinha, geralmente imaginamos criaturas fascinantes deslizando graciosamente pelas águas azuis. No entanto, às vezes pescadores e entusiastas do oceano se deparam com descobertas que desafiam nossa compreensão do mundo subaquático. Peixes e animais marinhos portadores de deformidades e mutações surpreendentes. Alguns desses casos são tão bizarros e extraordinários que poderiam rivalizar com as criaturas mais fantásticas dos contos marinhos. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Anomalias marinhas surpreendentes. De criaturas triplas a peixes de outro mundo. Número 38. Criatura marinha de 3 pernas perto de Coney Island. Esta intrigante descoberta ocorreu perto de Coney Island, onde pescadores capturaram uma criatura marinha incomum com 3 pernas. Este achado gerou curiosidade e especulação tanto entre os pescadores quanto na comunidade científica. A identificação exata desta criatura permanece incerta, mas sugere-se que possa ser uma forma de vida marinha que sofreu uma mutação ou anormalidade no desenvolvimento. É raro encontrar animais marinhos com 3 membros, e essa característica poderia ser um exemplo de polidactilia, presença de membros extras, ou resultado de condições ambientais específicas. A descoberta desencadeou um debate sobre a influência de fatores ambientais, como poluição ou alterações no habitat marinho, que poderiam levar a tais mutações. Esta criatura também destaca a diversidade ainda desconhecida da vida marinha e a necessidade de mais pesquisas nessa área. Número 37. Peixe com olhos de alienígena. Este peixe, caracterizado por seus grandes e proeminentes olhos, semelhantes aos de um alienígena, foi capturado e chamou a atenção devido à sua aparência única. Os grandes olhos deste peixe podem ser uma adaptação evolutiva para melhor visão em ambientes aquáticos com pouca luz, ou para ajudar na localização de presas e na evasão de predadores. Essa característica é incomum, mas não inédita, em algumas espécies de peixes. A aparência do peixe levantou questões sobre a vasta e muitas vezes inexplorada biodiversidade dos oceanos. Seus olhos, reminiscentes de figuras extraterrestres em filmes de ficção científica, destacam como a vida marinha pode variar extraordinariamente de nossas expectativas baseadas em terra. Número 36. Peixe em Chernobyl. Esse peixe foi encontrado nas águas ao redor de Chernobyl, a famosa área do desastre nuclear. Este peixe foi descoberto por Jeremy Wade, apresentador do programa de TV River Monsters, durante uma expedição ao rio Chernobyl. O peixe é uma espécie de bagre que vive nas águas contaminadas por radiação em Chernobyl. Apesar das condições adversas, este peixe não só sobreviveu, mas também parece ter se adaptado ao ambiente radioativo. No entanto, estudos indicam que o crescimento destes peixes pode ter sido afetado pela radiação. A capacidade de sobrevivência do peixe em um ambiente tão hostil como Chernobyl é um testemunho fascinante da resiliência e adaptabilidade da vida animal. Este caso também levanta questões importantes sobre os efeitos da radiação em organismos vivos e a possibilidade de adaptações genéticas em resposta a ambientes extremos. Número 35. Garopa com olhos saltados. Barotrauma. Sim, um peixe garopa com os olhos saltados foi capturado, um fenômeno conhecido como barotrauma, que ocorre devido a uma mudança rápida na pressão da água. Barotrauma é uma condição frequentemente vista em peixes que são rapidamente trazidos à superfície da água profunda. A rápida descompressão faz com que os gases no corpo do peixe se expandam, incluindo os gases nos olhos, levando a olhos proeminentes ou saltados. Este fenômeno é um lembrete das complexas adaptações fisiológicas dos peixes à vida em profundidades variadas e das consequências potencialmente prejudiciais das práticas de pesca. Pesquisas sobre o barotrauma ajudam a informar práticas de pesca mais sustentáveis e métodos de liberação de peixes capturados.
Número 34. Peixe de 3 olhos no canal de Gowanus, Nova York. O caso do peixe de 3 olhos no canal de Gowanus, em Nova York, capturou a atenção do público devido à sua semelhança com o famoso peixe de 3 olhos do desenho animado Os Simpsons. Este peixe foi capturado em um canal notório por sua poluição. A existência de um peixe com uma mutação tão notável quanto um terceiro olho é altamente incomum e pode ser atribuída a mutações genéticas possivelmente causadas por poluentes ambientais presentes no canal. O canal de Gowanus é conhecido por seu histórico de poluição industrial, levantando preocupações sobre o impacto ambiental na vida marinha local. A descoberta desse peixe de 3 olhos gerou discussões sobre os efeitos da poluição na mutação genética de animais aquáticos e a necessidade de esforços de descontaminação e conservação. Descobertas marinhas extraordinárias, de carpas humanoides a tubarões ciclopes albinos. Número 33. Carpa com rosto humano. A carpa com rosto humano é um caso bastante intrigante que ganhou a atenção mundial. Este peixe foi descoberto por pescadores que ficaram surpresos ao ver um rosto que se assemelhava muito ao de um humano na cabeça do peixe. O fenômeno foi amplamente divulgado, gerando debates entre especialistas e leigos sobre suas possíveis causas. As carpas são peixes de água doce que pertencem à família Cyprinidae. São conhecidas por sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes aquáticos e por apresentarem uma variedade de cores e formas. No entanto, a ocorrência de uma carpa com características faciais humanas é extremamente rara e não é típica da espécie. A aparência humana da carpa pode ser atribuída a uma combinação de padrões de cores e sombras em sua cabeça que criam uma ilusão de ótica. Essa ilusão pode ser reforçada pela tendência humana de reconhecer padrões familiares, um fenômeno conhecido como pareidolia. Além disso, em várias culturas, as carpas são símbolos de sorte e prosperidade, e uma carpa com características tão únicas pode ser vista como um sinal ainda mais auspicioso. Número 32. Carpa com cabeça de pomba. Esta descoberta ocorreu quando um pescador capturou um exemplar de carpa, uma espécie comum em muitos ambientes aquáticos, que apresentava uma mutação peculiar. Sua cabeça tinha uma forma que lembrava de uma pomba. A carpa é uma espécie de peixe que geralmente possui um corpo alongado e achatado, com uma boca pequena e barbatanas bem desenvolvidas. A mutação que resultou na cabeça em forma de pomba é extremamente rara e não é bem compreendida pela ciência. Mutação genética, condições ambientais ou uma combinação de fatores poderiam estar por trás dessa aparência incomum. A mutação da carpa gerou diversas teorias e especulações. Algumas pessoas chegaram a sugerir, embora sem base científica, que poderia ser um híbrido entre um peixe e uma ave, o que é biologicamente impossível. Este caso é um exemplo de como mutações raras podem resultar em características físicas surpreendentes e às vezes até bizarras. Número 31. Peixe com 2 bocas. Este caso envolve a descoberta de um peixe com uma característica extremamente rara: 2 bocas funcionais. Esse tipo de anomalia é pouco documentado e causou grande curiosidade quando foi descoberto. A presença de 2 bocas em um peixe não é algo comumente observado e pode ser resultado de uma mutação genética ou de uma deformidade ocorrida durante o desenvolvimento embrionário do peixe. Essa condição pode afetar a capacidade do peixe de se alimentar e sobreviver em seu ambiente natural. O peixe com 2 bocas chama a atenção não só pela sua aparência única, mas também pelas implicações biológicas dessa característica. Em alguns casos, ambas as bocas podem ser funcionais, o que levanta questões sobre como o peixe se alimenta e se adapta ao seu habitat. Número 30. Peixe estranho na Rússia. Um peixe com aparência estranha foi capturado na Rússia, chamando a atenção por sua aparência incomum e não identificada. A Rússia, com seus vastos corpos d'água, é lar de muitas espécies de peixes, algumas das quais são pouco conhecidas ou raras. O peixe estranho capturado poderia ser uma dessas espécies raras ou uma espécie mais comum com uma mutação ou deformidade. A descoberta de peixes não identificados ou estranhos em lugares remotos como a Rússia
destaca a vasta biodiversidade ainda desconhecida nos oceanos e rios do mundo. Essas descobertas muitas vezes desafiam nosso entendimento da biologia marinha e estimulam pesquisas adicionais. Número 29. Tubarão ciclope albino. A descoberta de um tubarão ciclope albino é um dos casos mais raros e extraordinários no reino marinho. Este tubarão foi identificado como um feto dentro de um tubarão maior e capturou a atenção mundial devido às suas características únicas. O tubarão ciclope albino apresentava albinismo, uma condição rara caracterizada pela ausência de pigmentação, e ciclopia, uma rara malformação congênita em que o embrião desenvolve apenas um olho central. Ambas as condições são extremamente raras em tubarões. A ciclopia, embora conhecida em várias espécies animais, é extremamente rara em tubarões. Este caso proporcionou uma oportunidade única para estudar essas condições genéticas em tubarões. Além disso, o albinismo em tubarões é uma condição que os torna particularmente vulneráveis no ambiente marinho, pois falta a pigmentação usual que ajuda a se camuflar e proteger de predadores. Encontros incomuns no reino animal, de golfinhos albinos a sapos tricéfalos. Número 28. Peixe-escorpião. O peixe-escorpião foi capturado por pescadores que ficaram surpresos com sua aparência única e potencialmente perigosa. Este peixe é conhecido por suas espinhas venenosas e aparência intimidadora. O peixe-escorpião pertence a uma família de peixes conhecida por suas características de defesa, incluindo espinhos venenosos que podem causar ferimentos dolorosos. Eles são encontrados em vários oceanos e são conhecidos por sua habilidade de camuflagem, o que os torna predadores eficientes e difíceis de detectar. Além de sua aparência única e habilidades de defesa, o peixe-escorpião é frequentemente estudado por cientistas interessados em compreender melhor as toxinas animais e seu potencial uso na medicina. Sua capacidade de se misturar ao ambiente faz dele um tema fascinante para estudos sobre camuflagem e adaptação. Número 27. Golfinho albino em Monterey Bay. Um golfinho albino extremamente raro foi avistado em Monterey Bay, chamando a atenção tanto da comunidade científica quanto do público em geral. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência de pigmentação, resultando em uma cor branca ou rosa pálida na pele e nos olhos. Nos golfinhos, essa condição é particularmente rara e pode torná-los mais vulneráveis a predadores e problemas relacionados à exposição solar. Albinos em espécies selvagens frequentemente atraem a atenção devido à sua raridade e beleza única. No entanto, eles podem enfrentar desafios adicionais em seus habitats naturais devido à falta de camuflagem e sensibilidade ao sol. Este golfinho albino se tornou um ponto de interesse para estudos sobre genética e adaptação em ambientes marinhos. Número 26. Peixe não identificado. Um peixe não identificado foi capturado, intrigando tanto os pescadores quanto os biólogos marinhos devido à sua aparência desconhecida e características incomuns. A descoberta de um peixe não identificado é um lembrete da vasta biodiversidade ainda desconhecida nos oceanos. A identificação de espécies marinhas desconhecidas é um processo complexo que envolve análise morfológica e genética. O encontro com espécies não identificadas reforça a importância da pesquisa contínua nos oceanos, que abrigam uma quantidade surpreendente de espécies ainda não catalogadas pela ciência. Cada nova descoberta contribui para o nosso entendimento da vida marinha e sua conservação. Número 25. Jacaré sem mandíbula superior. Um jacaré com a mandíbula superior ausente foi encontrado na Flórida, levantando questões sobre como ele conseguiu sobreviver com essa deficiência significativa. A ausência da mandíbula superior em um jacaré é extremamente rara e pode ser o resultado de uma lesão, defeito de nascença ou ataque de outro animal. Essa condição apresenta desafios significativos para o jacaré, afetando sua habilidade de caçar e se alimentar. A resiliência e adaptação deste jacaré sem mandíbula superior destacam a incrível capacidade de sobrevivência da vida selvagem.
A descoberta gerou discussões sobre os cuidados e proteção necessários para animais selvagens com deficiências físicas. Número 24. Sapo de 3 cabeças. Uma descoberta extraordinária foi feita quando um sapo de 3 cabeças foi encontrado, surpreendendo os observadores pela sua aparência incomum e levantando questões sobre como ele conseguiu desenvolver essa característica. Um sapo de 3 cabeças é um caso raro de anormalidade física, possivelmente resultado de mutações genéticas ou condições ambientais durante o desenvolvimento embrionário. Esta condição pode afetar a sobrevivência e o comportamento do sapo em seu habitat natural. A existência de um sapo de 3 cabeças oferece uma oportunidade única para estudar a biologia e a genética dos anfíbios, além de potencialmente fornecer informações sobre os impactos ambientais que podem influenciar tais mutações. Essa descoberta ressalta a complexidade do desenvolvimento animal e os mistérios ainda presentes na natureza. Descobertas aquáticas notáveis. De peixes extraterrestres a peixes mutantes. Número 23. Peixe alienígena na Noruega. Na Noruega, um pescador se deparou com um peixe de aparência excepcionalmente estranha, que rapidamente foi apelidado de peixe alienígena, devido à sua aparência incomum e características físicas peculiares. Este peixe chamou a atenção principalmente por seus olhos bulbosos e aparência que parecia mais pertencer a um filme de ficção científica do que ao mundo real. A Noruega, conhecida por seus ricos habitats marinhos, é lar de muitas espécies de peixes, algumas das quais são pouco comuns e podem parecer estranhas aos olhos humanos. O peixe alienígena se tornou um ponto de interesse não apenas para pescadores e entusiastas locais, mas também para biólogos marinhos e cientistas, que estão sempre em busca de entender melhor a diversidade da vida marinha. A descoberta ressalta a vasta gama de formas de vida que ainda estão por ser exploradas nos oceanos do mundo. Número 22. Peixe-bagre boca de ventosa. Um pescador surpreendeu-se ao capturar um peixe-bagre boca de ventosa, uma espécie notável por sua boca única que lembra uma ventosa. O peixe-bagre boca de ventosa é conhecido por sua habilidade de se prender a superfícies com sua boca, que funciona como uma ventosa. Esta característica peculiar é uma adaptação evolutiva que auxilia o peixe em várias funções, incluindo a alimentação e locomoção em ambientes aquáticos turbulentos ou rochosos. A peculiaridade deste peixe não se limita apenas à sua boca. Ele também é conhecido por ter hábitos alimentares distintos, incluindo a habilidade de se alimentar de matéria orgânica em decomposição ou em algumas espécies de madeira, um comportamento alimentar bastante raro no reino animal. Número 21. Peixe mutante. Pescadores encontraram um peixe mutante de água doce com uma mutação que lhe conferia uma aparência única. Este caso gerou curiosidade e especulação sobre a natureza da mutação. Peixes são conhecidos por sua variedade de cores e padrões. A mutação observada neste peixe específico parecia afetar a estrutura física do peixe, possivelmente resultando em uma protuberância ou deformidade na cabeça. A mutação deste peixe levanta questões sobre a genética dos peixes de água doce e como o ambiente pode influenciar o desenvolvimento de tais características. Este caso específico oferece uma oportunidade para estudar as influências ambientais e genéticas na morfologia dos peixes. Número 20. Peixe sem corpo. Uma descoberta peculiar foi feita quando um mergulhador encontrou um peixe que parecia estar vivo, mas sem a maior parte de seu corpo, uma ocorrência rara e surpreendente. Este peixe foi encontrado flutuando, apesar de ter apenas a cabeça e uma pequena parte do corpo remanescente. Tal condição pode ocorrer quando um peixe sobrevive a um ataque predatório ou a uma lesão grave, mantendo a funcionalidade de órgãos vitais localizados na cabeça. O fato de um peixe poder sobreviver com uma parte tão significativa do corpo ausente é um testemunho da incrível resiliência e capacidade de sobrevivência dos animais marinhos. Isso também destaca a importância dos órgãos localizados na cabeça dos peixes, como o cérebro e os órgãos sensoriais.
Número 19. Peixe com dentes humanos. Em uma pescaria, um peixe com uma característica impressionante foi capturado. Ele tinha dentes que se assemelhavam surpreendentemente aos dentes humanos. O peixe com dentes semelhantes aos humanos é um fenômeno raro, mas já foi documentado em algumas espécies. Estes dentes são adaptados para sua dieta específica, que pode incluir elementos duros como crustáceos ou moluscos, necessitando de uma estrutura dentária mais robusta. A presença de dentes humanoides em peixes é um exemplo fascinante de convergência evolutiva, onde características semelhantes evoluem independentemente em diferentes linhagens devido a pressões ambientais ou dietéticas similares. Esta descoberta chama a atenção para a diversidade da vida marinha e a variedade de adaptações desenvolvidas por diferentes espécies. Maravilhas raras da natureza, de tubarões místicos a cobras bicéfalas. Número 18. Cervos latidores. O cervo latidor, também conhecido como veado muntjac, é uma espécie de cervídeo pequeno peculiar originário da Ásia. A descoberta dessa espécie foi significativa devido ao seu tamanho diminuto e comportamento único. Muntjacs são conhecidos por seu pequeno porte, com alguns indivíduos medindo apenas 45 centímetros de altura. Eles possuem caninos longos semelhantes a presas, que são usados em combates territoriais. Muntjacs são encontrados em uma variedade de habitats, incluindo florestas, savanas e áreas montanhosas na Ásia. Uma característica interessante dos muntjacs é sua vocalização. Eles emitem um som alto semelhante a um latido quando alarmados. Essa peculiaridade os torna um dos poucos cervídeos que podem ser facilmente ouvidos em seu habitat natural. Número 17. Tubarão zumbi. O fenômeno do tubarão zumbi refere-se a um tubarão que foi encontrado ainda nadando, apesar de ter sofrido ferimentos graves, o que levou a comparações com zumbis. Este tubarão, apesar de gravemente ferido, foi capaz de continuar nadando, um testemunho da incrível capacidade de resistência e sobrevivência dos tubarões. Os tubarões têm um sistema de cicatrização de feridas altamente eficaz e podem suportar ferimentos que seriam fatais para muitos outros animais. O caso do tubarão zumbi chamou a atenção para a biologia e a ecologia dos tubarões, especialmente sua capacidade de sobreviver a ferimentos graves. Também levantou questões sobre os perigos que enfrentam em seu ambiente natural, incluindo a predação por outras espécies de tubarões. Número 16. Tubarão duende. O tubarão duende é uma espécie de tubarão rara e incomum, conhecida por seu nariz alongado e aparência distintamente estranha. Eles foram descobertos pela primeira vez em águas profundas e permanecem uma das espécies mais enigmáticas de tubarões. Tubarões duendes habitam águas profundas e raramente são vistos. Eles têm um focinho proeminente e dentes longos e afiados. Esta espécie é conhecida por sua técnica de alimentação única, na qual projeta sua mandíbula para frente para capturar presas. O tubarão duende é frequentemente citado em estudos sobre a evolução dos tubarões devido à sua aparência e comportamento únicos. Sua existência ajuda os cientistas a entender melhor a diversidade e a adaptação dos tubarões em diferentes ambientes marinhos. Número 15. Cobra de duas cabeças. Cobras de duas cabeças são fenômenos raros e fascinantes, resultante de uma condição chamada bicefalia, onde um único organismo tem duas cabeças. Essas cobras são descobertas ocasionalmente em diferentes partes do mundo e sempre atraem grande atenção. Bicefalia em cobras ocorre devido a uma malformação durante o desenvolvimento do embrião. Embora cada cabeça tenha seu próprio cérebro, o resto do corpo é compartilhado, o que pode levar a desafios na coordenação de movimentos e comportamento de alimentação. Apesar de sua aparência incomum, cobras de duas cabeças são capazes de viver vidas relativamente normais, embora geralmente tenham uma expectativa de vida mais curta do que cobras comuns. Essas cobras são frequentemente estudadas por cientistas interessados em genética e desenvolvimento animal. Número 14. Peixe azul fluorescente.
O peixe azul fluorescente é uma descoberta notável no mundo aquático. Esses peixes chamam a atenção por sua cor azul brilhante, que se destaca de forma espetacular em seu ambiente natural. A fluorescência em peixes é um fenômeno em que eles absorvem e reemitem luz, resultando em cores brilhantes e vibrantes. Esta característica pode ser uma adaptação para a comunicação, camuflagem ou atração de presas. A fluorescência nos peixes não é apenas uma maravilha visual, mas também um campo de estudo importante para compreender os processos ecológicos e evolutivos no ambiente marinho. A capacidade de alguns peixes de exibir cores tão vívidas sob luz específica é um exemplo fascinante de como a vida marinha se adaptou para sobreviver e prosperar em diversos ecossistemas. Fenômenos naturais extraordinários. De peixes do sol a porcos com trombas. Número 13. Peixe-sol. O perca-sol, também conhecido como peixe-sol, é uma das descobertas mais intrigantes no reino aquático. Este peixe gigante foi avistado e documentado em várias ocasiões, surpreendendo observadores com seu tamanho e forma peculiares. O peixe-sol é um dos maiores peixes ósseos do mundo, podendo pesar até 1 tonelada. Sua aparência é notável, com um corpo extremamente achatado e grandes nadadeiras que se assemelham a asas. O peixe-sol se alimenta principalmente de medusas e pode ser encontrado em águas temperadas e tropicais ao redor do mundo. Apesar de seu tamanho imenso, o peixe-sol é relativamente inofensivo e muitas vezes é visto flutuando na superfície da água, absorvendo os raios do sol. Esta espécie é um foco de fascínio não apenas pela sua aparência única, mas também pelos seus hábitos e ciclo de vida misteriosos. Número 12. Peixe-porco. O peixe-porco, também conhecido como peixe-porco-espinho, é uma espécie notável encontrada nos oceanos. Esta descoberta chamou a atenção devido à sua aparência incomum e habilidades defensivas. Este peixe possui a capacidade de inflar seu corpo, formando uma bola espinhosa com mecanismos de defesa contra predadores. Ele tem uma dieta variada, alimentando-se de invertebrados e pequenos peixes, e pode ser encontrado em recifes de coral e águas rochosas. A habilidade do peixe-porco do mar de inflar seu corpo é não apenas uma estratégia de defesa fascinante, mas também um exemplo de como os animais evoluem mecanismos adaptativos para sobreviver em ambientes hostis. Este peixe é frequentemente um tema popular em documentários e exposições de vida marinha. Número 11. Cabra ciclope. A descoberta de uma cabra ciclope na Índia atraiu a atenção mundial devido à sua condição rara e intrigante. Este animal nasceu apenas com um olho, uma condição conhecida como ciclopia. A ciclopia é uma malformação congênita onde o embrião falha em desenvolver 2 olhos separados. Esta condição é extremamente rara e geralmente está associada a outras anormalidades faciais e cerebrais. Animais com ciclopia frequentemente enfrentam uma série de desafios de saúde e muitas vezes têm uma expectativa de vida reduzida. A cabra ciclope tornou-se um ponto de interesse não só para a comunidade local, mas também para cientistas e médicos, que estudam malformações congênitas. Este caso oferece insights importantes sobre a genética e o desenvolvimento embrionário em mamíferos. Número 9. Cordeiro com deformação facial. Um cordeiro com uma deformação facial significativa foi descoberto, causando surpresa e preocupação entre os observadores. A deformação dava ao cordeiro uma aparência distinta e incomum. A deformação facial do cordeiro poderia ser o resultado de uma variedade de fatores, incluindo complicações genéticas, problemas durante a gestação ou exposição a toxinas. Tais deformidades podem afetar a capacidade do cordeiro de se alimentar e interagir com outros membros do rebanho. Casos como este destacam a importância da genética e do manejo adequado da saúde animal na pecuária. Eles também estimulam discussões sobre o bem-estar animal e os cuidados necessários para animais com necessidades especiais. Número 8. Porco com tromba e cego. Um porco recém-nascido com uma tromba e cegueira foi descoberto na Tailândia,
causando espanto devido à sua aparência única e condições incomuns. A tromba do porco e sua cegueira podem ser resultado de mutações genéticas, condições congênitas ou fatores ambientais, como a exposição da mãe a toxinas ou poluentes durante a gravidez. A cegueira e a presença de uma tromba apresentam desafios significativos para a sobrevivência do animal. Este caso gerou interesse não apenas localmente, mas também entre cientistas e veterinários, devido à sua raridade. A condição do porco suscitou discussões sobre a saúde genética animal, bem como a influência de fatores ambientais no desenvolvimento fetal. Fascínio pela fauna exótica, de zebras com padrões raros a misteriosos peixes gorila. Número 8. Zebra única. Uma zebra com uma coloração única foi descoberta, capturando a atenção mundial por suas listras distintas. Ao contrário das zebras comuns, esta zebra apresentava um padrão de listras que era significativamente diferente, levantando questões sobre variações genéticas dentro da espécie. Zebras são conhecidas por seus padrões de listras únicos, mas esta zebra em particular tinha listras que não seguiam o padrão comum. Variações na coloração e no padrão de listras em zebras podem ser causadas por mutações genéticas raras. Essas listras são cruciais para várias funções, incluindo camuflagem, regulação da temperatura e identificação social. O caso da zebra única destaca a diversidade dentro das espécies animais e como mutações genéticas podem resultar em características físicas notáveis. Além disso, a descoberta desta zebra proporciona uma oportunidade para estudar a genética por trás da coloração e padrões de listras em zebras. Número 7. Lagarto não identificado. Um lagarto não identificado foi encontrado, causando curiosidade devido à sua aparência e características não familiares. Este lagarto apresentava traços físicos que não correspondiam claramente a nenhuma espécie conhecida. A descoberta de um lagarto não identificado pode ser um indicativo de uma nova espécie ou de uma variação pouco conhecida de uma espécie existente. Lagartos têm uma vasta diversidade de formas, tamanhos e adaptações, com mais de 6.000 espécies conhecidas em todo o mundo. A descoberta de um lagarto não identificado é significativa para a biologia e a ecologia, pois cada nova espécie pode fornecer insights sobre a evolução e a adaptação. Lagartos são notáveis por sua capacidade de adaptação a ambientes diversos e por vezes hostis. Número 6. Peixe gorila argelino. O peixe gorila argelino é uma descoberta intrigante, relatada por um pescador que alegou ter capturado um peixe com características faciais que lembravam um gorila. Este caso gerou debate e especulação sobre sua autenticidade e origem. A descrição do peixe gorila argelino sugere uma aparência fora do comum, com características faciais não típicas de peixes. A autenticidade deste relato é incerta e pode ser uma combinação de exagero, erro de identificação ou até mesmo uma história fictícia. Histórias de criaturas marinhas incomuns têm sido parte do folclore e da mitologia ao redor do mundo por séculos. O caso do peixe gorila argelino se insere nesse contexto de mistério e fascinação humana pelo desconhecido nos oceanos. Enquanto sua existência real é questionável, a história chama a atenção para a vasta e ainda inexplorada diversidade da vida marinha. Adaptações e anomalias da vida selvagem, de leões resilientes a dragões marinhos encantadores. Número 5. Filhote de leão paralisado. A descoberta de um filhote de leão paralisado em uma reserva natural gerou tanto preocupação quanto admiração. O filhote foi encontrado incapaz de usar suas patas traseiras, uma condição rara e desafiadora para um animal selvagem. A paralisia em filhotes de leões pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo lesões na medula espinhal, deficiências congênitas ou doenças. Esta condição é particularmente difícil para animais selvagens, pois limita sua mobilidade e habilidade de sobreviver no ambiente natural.
Apesar de sua paralisia, o filhote de leão mostrou resiliência e foi cuidado e protegido por membros de sua alcateia. Este caso destaca a complexidade dos cuidados sociais e familiares entre os leões e a capacidade de adaptação e sobrevivência dos animais selvagens, mesmo diante de desafios significativos. Número 4. Macaco sem mãos. Um macaco sem mãos foi observado em um habitat natural, adaptando-se notavelmente bem à sua deficiência. O animal foi capaz de se locomover e interagir com outros macacos, apesar da ausência de mãos. A ausência de mãos em macacos pode ser resultado de uma deficiência congênita, lesão ou até mesmo um ataque predatório. Macacos dependem fortemente de suas mãos para locomoção e alimentação, tornando esta adaptação particularmente notável. A capacidade do macaco que não possui mãos para se ajustar e prosperar é um testemunho notável da flexibilidade comportamental dos primatas. Este exemplo fornece insights importantes sobre a resiliência e a adaptação no reino animal, especialmente frente a desafios físicos extremos. Número 3. Leão de 3 pernas. Um leão com 3 pernas foi avistado em uma reserva natural, surpreendendo observadores com sua capacidade de se adaptar e sobreviver, apesar de sua deficiência física significativa. A perda de um membro em leões pode ser o resultado de um confronto com outros animais, armadilhas humanas ou acidentes naturais. Essa condição apresenta sérios desafios para o leão, afetando sua habilidade de caçar, lutar e se mover. A sobrevivência do leão de 3 pernas é um testemunho de sua força e resiliência. Este caso destaca a capacidade dos animais selvagens de se adaptar a lesões graves e continuar a viver uma vida relativamente normal, apesar das adversidades. Número 2. Dragão marinho folhado. O dragão marinho folhado é uma espécie marinha fascinante, conhecida por sua aparência elaborada e camuflagem excepcional. Estes animais foram descobertos em águas australianas e rapidamente se tornaram um ícone da biodiversidade marinha. Dragões marinhos folhados possuem extensões na pele que se assemelham a algas e folhas, ajudando-os a se misturar perfeitamente ao ambiente de recifes de coral. Eles são parentes próximos dos cavalos marinhos e compartilham muitas das mesmas características adaptativas. A aparência única do dragão marinho folhado é um exemplo notável de camuflagem na natureza. Esses animais são frequentemente estudados por cientistas interessados em entender melhor os mecanismos de camuflagem e adaptação no ambiente marinho. Número 1. Touro musculoso. Um touro musculoso com musculatura extremamente desenvolvida foi descoberto, chamando a atenção por sua aparência impressionante. Essa condição é conhecida como hiperplasia muscular. A hiperplasia muscular no touro é o resultado de uma mutação genética que leva a um crescimento muscular excepcional. Essa condição é causada pela falta de uma proteína chamada miostatina, que normalmente limita o crescimento muscular. Apesar de sua aparência intimidadora, touros com hiperplasia muscular geralmente não têm aumento na agressividade. Esta condição é de interesse tanto para cientistas que estudam genética animal quanto para a indústria agropecuária, devido ao potencial para o desenvolvimento de gado com maior massa muscular. Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!